Quem tem mais facilidade para aprender? Adultos ou crianças? Aposto que você disse que crianças têm mais facilidade, né? Afinal, as crianças têm um cérebro mais jovem e um quadro em branco ali para absorver todo o conhecimento de mundo, tudo que vão ensinando para ela, né? Aposto que você já ouviu isso em algum lugar. Mas será que o adulto também não tem nenhuma vantagem para aprender em relação às crianças? Ou também não tem pelo menos a mesma capacidade de aprender? A ciência mostra que sim. E tem até um nome para a educação e para o aprendizado de adultos, que é a andragogia, que é a ciência que explica que os adultos são tão capazes de aprender quanto as crianças. Até algumas vantagens extras. Os adultos têm pelo menos 5 vantagens em relação às crianças quando o assunto é aprendizado. Existem 5 características dos adultos que as crianças não têm na hora de aprender algo novo. A primeira vantagem é a autonomia. Enquanto a maioria das crianças é forçada a aprender algo por obrigação, os assuntos que são obrigados a ela, os adultos eles têm autonomia para escolher o que estudar e por que estudar. Além disso, os adultos também são mais capazes de tomar suas próprias decisões para definir como, onde, quando e o que vão estudar. A vantagem número 2 é a própria experiência. O adulto já passou por experiências anteriores, já aprendeu muita coisa na vida e por isso é capaz de usar essa experiência para encurtar o caminho do aprendizado e aprender mais rápido. Consegue fazer analogias, fazer relações com outras coisas que a gente já aprendeu antes. Isso facilita muito a memorização e o aprendizado. A terceira vantagem é a prontidão para a aprendizagem. O adulto tem mais interesse em aprender assuntos relacionados com situações reais do dia a dia. Ele sabe por que ele está aprendendo isso. Então, se eu escolho estudar para concurso, eu sei o que eu quero com isso. Às vezes, a criança não sabe por que ela tem que ir para a escola, por que ela tem que aprender um idioma, não consegue ver o propósito naquilo. Então, os adultos geralmente estudam algo porque optaram, porque sabem qual vai ser a recompensa que vai ter depois e escolheram fazer isso. Quarta vantagem é a aplicação da aprendizagem. O adulto prioriza muito o assunto, quer saber como a gente vai aplicar aquilo na vida. Como a gente já tem experiência de algumas situações, por exemplo, a gente estuda a Lei 8.112, a gente estuda a Lei de Licitações, muitas vezes a gente trabalha com isso em seguida. Então, o Estatuto do Servidor Público é muito aplicável, porque a gente vai saber quando a gente vai tomar posse, o prazo entre a nomeação e a posse, várias coisas sobre como você vai atuar como servidor público. Então, você tem a atividade prática disso, sabe? E a quinta e última vantagem é a própria motivação para aprender. Porque quando você mesmo que decide que vai aprender alguma coisa, a sua motivação é intrínseca. E é diferente com as crianças, quando elas estudam que o pai, a mãe ou o professor está orientando. E aí eles têm mais a motivação extrínseca, que ela vai ser motivada por uma nota, por uma cobrança dos pais ou incentivo dos professores. Com isso a gente vê que os adultos podem aprender tão bem quanto as crianças e às vezes tem até algumas vantagens, né? Como autonomia, ter mais experiência, estarem prontos para isso, né? E ter a motivação para aprender e aplicar no dia a dia aquilo que eles aprenderam. A gente pode ver os princípios da andragogia e usar eles ao nosso favor no estudo para concursos. Existem 4 princípios básicos da andragogia. Então, sabendo que a andragogia é o estudo aprendizado pelos adultos, a gente pode utilizar esses princípios da andragogia nos estudos para concurso. Então, segundo a andragogia, você vai conseguir aprender qualquer coisa de um jeito mais rápido, mais divertido e mais efetivo. Primeiro, você tem que se envolver no planejamento e na avaliação daquilo que você quer aprender. Esse estudo científico chama esse planejamento de aprendizado autodirigido. É por isso que meus mentorados, eles participam ativamente da elaboração do plano de estudos. Até para ser uma coisa realmente personalizada, eles têm que me dar todos os insumos de rotina, de experiência anterior, de dificuldades, de facilidade, explicar o porquê de cada coisa. E aí, na hora de montar o roteiro, a gente monta juntos, eu apresento para ele e a gente vê se aquilo realmente faz sentido. Porque é a sua rotina, é a sua vida, não tem como você fazer o cronograma de outra pessoa ou o planejamento de outra pessoa. Eu mesma, quando estudava, recebia, assim, da minha mentoria, né, na época, mais, assim, cronograma pronto que eu tinha que me virar, sendo que eu tinha um contexto diferente de outras pessoas. Então, é muito importante considerar quais são as suas necessidades, de que forma que você vai avaliar se você está aprendendo ou não, e quando você vai fazer cada coisa. E só você consegue fazer isso. O professor é importante, o mentor é importante e apoia isso, mas só você sabe a sua condição, o seu contexto, o que é mais fácil para você, o que é mais difícil. Afinal, é você que vai executar. É você que sabe o que realmente vai conseguir fazer e o que não consegue. Então, não adianta tentar cumprir uma meta que é de outra pessoa. As metas de outras pessoas foram feitas para outras pessoas. O seu contexto é único nas suas vantagens e nas suas dificuldades. Isso tem que ser levado em conta. Em segundo lugar, você não pode ter medo de experiências novas. Isso inclui os erros, as reprovações. Depois de algum tempo aprendendo algo novo, você tem que errar. Você não consegue aprender algo novo já acertando.
Então, as primeiras provas vão ser difíceis, você vai errar. O primeiro contato é muito complicado, mas você tem que estar disponível, aberto a essas experiências. Você deve experimentar, só não pode ficar preso ali no erro. Então, se não está funcionando de um jeito, a gente tenta, muda o método, muda a solução, até encontrar a forma que é melhor para o seu aprendizado. A pedagogia não está preocupada apenas com as teorias sobre como os adultos aprendem melhor. Existem propostas práticas para você aplicar na sua vida e aumentar a sua capacidade de aprender. Uma dessas propostas é o fluxo de aprendizagem andragógico, que ele foi criado como uma espécie de roteiro, uma sequência de passos para você aprender com mais efetividade. Vamos ver como que isso se aplica nos estudos para concurso? O primeiro passo é você ter um bom clima de aprendizado. E o que é um bom clima de aprendizado? É quando você tem um ambiente, um clima que está cercado de situações que favoreçam os seus estudos. Então é muito mais fácil a gente fazer uma coisa, estudar quando o ambiente favorece, do que a gente estar lutando contra os obstáculos e as distrações que estão ali. Então, os professores, os materiais, as instalações físicas, né, cursos virtuais, e até mesmo seus colegas de estudos, tudo isso compõe o seu ambiente de aprendizado. Então, o ambiente que você escolhe para estudar tem impacto direto no quanto você aprende. Extremamente importante para os seus resultados. Se você estuda na biblioteca, se você estuda numa casa bagunçada. Quando eu falo de ambiente, estou falando do material que você escolhe, dos cursos, do sistema, se é à distância, se é presencial, se é físico, né? Se é virtual, se é tela, se é papel. Tudo isso tem que ser levado em consideração. O ideal é você ter um ambiente que dê suporte às suas necessidades individuais, que faça sentido para você. Às vezes o material impresso é melhor para uns, às vezes o material em tela é mais prático para outros, então tem que avaliar isso. Quando a gente tem grupos muito grandes, seja de estudos mesmo ou de mentoria, acaba não funcionando tão bem, porque acaba dispersando. A não ser que tenha um suporte realmente individualizado para cada pessoa ali. Além disso, você tem que escolher também o ambiente, um sistema que te dê um feedback, um material que te dê um feedback, que você consiga medir os seus resultados, ou um professor que vai te dar essa informação. Você precisa saber se você está avançando ou não. O segundo passo é fazer um diagnóstico das suas necessidades. Por que você quer aprender algo novo? O que está por trás dessa vontade de aprender esse conteúdo? É uma necessidade... O que você quer passar nesse concurso? É uma necessidade interna, é uma necessidade pessoal, uma necessidade da minha família, é uma vaidade. E também disso, além dos porquês, né? Você precisa também ter clareza sobre os ok's. O que são os ok's? O que especificamente você quer aprender? O que especificamente você quer atingir? Quais matérias você precisa dominar para atingir esse resultado? O que você precisa dominar? O que você precisa fazer? Qual é o passo a passo para você alcançar esse resultado? O terceiro passo é elaborar o planejamento em si, que é o mapa da sua meta de aprendizado. Então, você planeja o que vai estudar, quando vai estudar, quais materiais vai utilizar. Quando você monta esse mapa, esse planejamento que você vai estudar, você precisa ter clareza. Por que cada assunto está sendo cobrado? Por que uma coisa é mais importante do que outra? Último, esse planejamento tem que ser flexível para permitir que você se aprofunde em algumas matérias mais do que outra. Por exemplo, se eu estou marcando ali 30 minutos para estudar tal matéria, mas ali eu preciso entender... Aqui tinha uma coisa aqui que não estava no meu plano, mas eu preciso aprofundar nesse assunto. Por isso que seu plano tem que ter uma flexibilidade para abarcar esses momentos também. O passo é avaliar o que você aprendeu, né? Isso pode ser feito por outros professores ou por você mesmo, em simulados e avaliando seu desempenho nas questões, nos flashcards. O mais importante é você avaliar se aquilo você aprendeu ou não que você tinha proposto, se o resultado estava dentro do esperado ou não, e depois agir. O que eu vou fazer em relação a isso? Vou manter meu método? Vou mudar? Vou tentar outra coisa? Aprender a aprender é uma das habilidades mais importantes para qualquer pessoa que está estudando concurso, especialmente para adultos. Se você não aprende a aprender, você pode passar muito tempo estudando, sem ter resultado nenhum. Você conhece alguém assim? Ou você é essa pessoa que está muito tempo estudando sem ver resultado? Então, ali o problema não é tempo de estudo, não é tempo de cadeira, né? Tipo, eu falo que concurso é tempo de bunda na cadeira. Às vezes você tem muito tempo de bunda na cadeira, mas não tem resultado. Por quê? Porque você não está aprendendo. Você está estudando, mas não está aprendendo, que é bem diferente, né? Você, como adulto, pode aprender tão bem ou até melhor do que uma criança. Eu, como mentora, faço todo esse planejamento junto com os mentorados, acompanho de perto, mas você pode tentar fazer isso também. Leve tudo isso em consideração, você vai ter um autoconhecimento muito maior, avaliando tudo isso, o que funciona para você, o que não funciona para você, mas você é capaz de fazer esse planejamento para você também. E você sabia disso, que adultos podem aprender tão bem quanto crianças? Se não, me conta aqui no comentário. Se você pensar alguma coisa diferente, me conta também. Deixa o like, isso é muito importante pra mim. E eu amo falar sobre concurso público, então se inscreve, porque vai ter sempre conteúdo bom pra te ajudar a passar aqui.